Boas! Hoje vamos voltar a falar sobre Power Query e sobre a função list generate. Fica por aí. É já a seguir. Olá, bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou o João Teixeira e hoje vamos falar sobre mais uma função de Power Query super interessante, que é a função list generate. Então, a função list generate é uma das funções de iteração, como tens a função list transform e a função list accumulate, que já falei em vídeos anteriores. Esta função é diferente porque não começa com uma lista, mas permite gerar uma lista. Então, esta função é muito parecida com o conceito de while loop, que se fores ou se vieres de alguma linguagem de programação conheces perfeitamente o princípio do while loop, e então podes fazer, por exemplo, este conceito em VBA, Python, qualquer linguagem de programação. E então Power Query também tem este princípio. Então basicamente o que acontece? Esta função vai gerar uma lista, ao gerar a lista começa com o valor inicial e vai gerando valores enquanto uma condição for verdadeira. E este é que é o princípio do while loop. Então, enquanto a condição for verdadeira, vai continuar a gerar valores. E assim que essa condição deixar de ser verdadeira, ela deixa de gerar valores e obtens então uma lista. Ok? Mas a função tem muito mais para além desta lógica simples e por isso vamos já passar para o ecrã para poderes ver como é que funciona esta função. Ok, muito bem, já estou então aqui no ecrã e aquilo que estás a ver aqui é mais ou menos um produto final de um dos exemplos que eu te vou mostrar. Significa que o produto final deste exemplo, mas vamos começar com um cenário simples, vais perceber praticamente tudo o que tens que saber sobre a função list generate, e eu vou começar com exemplos simples e depois é que vamos chegar a este exemplo de uma tabela. Mas este exemplo basicamente vai criar esta lógica, isto é uma lista, ok? E essa lista vai gerar todos os dias que estão no intervalo entre a data de encomenda e a data de entrega. Significa que em função da data de encomenda e em função da data de entrega, pode gerar mais dias ou menos dias, como podes ver aqui, ok? Então, este vai ser o nosso produto final, mas para já ainda não vamos para aqui, e por isso aquilo que eu vou fazer vai ser só aceder ao menu Data, Get Data, e vou fazer aqui o Launch Power Query Editor, ok? Hoje particularmente tenho o Excel em inglês, mas não é muito dramático, vá, porque aquilo que nós vamos fazer em Power Query também está em inglês, por isso, se tiveres em português, tens o separador dados, obter dados, e depois tens aqui o iniciar ou inicializar o editor do Power Query, ok? Então, neste caso, tenho aqui então o Power Query Editor, esperamos um pouco até chegarmos ao Power Query, e vou começar então com uma nova origem, New Source, Other Sources, e vou começar então com uma Blank Query, uma query completamente em branco, ok? Então, a primeira coisa que vamos ver é como é que funciona a função list generate, e para poderes perceber quais são as componentes que a função list generate tem. Então, se calhar vou começar por te mostrar a função em si, e se começares por escrever apenas a função sem colocar nenhum argumento, a melhor ajuda que podes ter é o Power Query, ok? Então, como podes ver aqui, se iniciares a função, aparece-te aqui a indicação do list generate, o que é que ela faz, quais são os argumentos que a função tem, e são estes 4 argumentos que nós vamos ver, dos quais o último argumento é opcional, que é o seletor, ok? Então vamos ter um valor inicial, uma condição e aquilo que define a próxima iteração. Basicamente é isto, a função list generate é feita desta forma, está bem? Então vamos lá começar. A função list generate, deixa-me só agora fazer aqui, confirmar só para sair da ajuda, mas não te preocupes com o erro. Então repara, a função list generate tem initial as function, valor inicial como função, condição, condition as function, condição como função, e next as function. Então temos aqui nestes argumentos uma particularidade que é, todos eles têm que ser sobre a forma de uma função. Ou seja, não podes colocar simplesmente o valor inicial 1 e basicamente a função não vai funcionar desta forma. Então tem que ser uma função explícita, podemos dizer assim. Então, neste caso, e para o primeiro argumento em particular, a função tem que ser uma função criada com o mecanismo da função, que é o princípio de teres uma função em Power Query, que é abrir parênteses para colocar os argumentos. Esta função não precisa de argumentos, não precisa de parâmetros, e depois tens o símbolo de passar para a função. Então, para este primeiro cenário, aliás, para o primeiro parâmetro da função, a função tem que ser definida desta forma. Então, o que estamos aqui a definir é o valor inicial. Vamos imaginar que vamos começar a lista pelo número 1.
A seguir, o próximo parâmetro, que é a condição, já não precisas ter explicitamente o princípio da função. Ou seja, podes usar o princípio da função pré-definida, que é o each underscore. Ou seja, o each underscore é aquela função pré-definida que nós podemos utilizar para iterar qualquer elemento e por isso aqui podes colocar each underscore. Então vamos imaginar que vamos ter each underscore, que é cada item da lista, e como estamos a falar da condição, vamos dizer que enquanto cada item da lista for menor que 20, por exemplo, vai fazer qualquer coisa. Então, o qualquer coisa que vai fazer é o próximo passo, next as function. Então, neste caso, como temos de ter também uma função, obviamente aqui, neste caso, também podes colocar o conceito do each underscore. No próximo exemplo eu já te mostro como é que podes converter esta lógica para teres parâmetros específicos para trabalhar a função, que por vezes teres um parâmetro específico torna a leitura da função mais clara para alguém perceber, mas neste caso estamos a usar apenas o princípio normal do each underscore e estamos a usar a função pré-definida. Então estamos a dizer, na continuidade do nosso list generate, estamos a dizer que estamos a começar com o valor 1, depois enquanto o valor da função, ou seja, enquanto o valor da lista for menor ou igual a 20, vai fazer qualquer coisa, vai pegar nesse valor e vamos colocar, por exemplo, mais um, que é o exemplo básico, ok? Então, se eu clicar agora fora, ou se clicar para confirmar a função, podes ver que tens uma lista que é gerada e tem os valores de 1 até 20. Mas agora repara, aquilo que podes fazer o que quiseres, podes fazer mais 2, se quiseres, podes multiplicar por 2, por exemplo, e podes ver que a tua lista vai ficando mais pequena, porque à medida que o valor da próxima iteração, ou seja, next, e esse valor obviamente está influenciado pela condição. Se o valor que for gerado for maior do que 20, obviamente que já não vais ter os valores colocados, ok? Então, esta é a lógica do conceito while, ou seja, enquanto o valor for menor que 20, vais continuar a gerar a lista, ok? Então, estes são os 3 primeiros argumentos e são relativamente simples de implementar na nossa função. Mas agora tens um último argumento que eu vou já mostrá-lo para perceberes a lógica, que é o seletor. E o seletor continua a ser uma função. Significa que podes fazer outra vez o each, ok? E imagina que eu quero each valor, e se eu fizer isto não estou a fazer nada, então para que é que serve o seletor? Serve para modificar a lista depois dela estar gerada. Ou seja, depois da lista ser gerada, queres fazer alguma coisa com a lista? Então imagina que podes chegar aqui e fazer valor, colocar texto, ok? E basicamente temos de ter aqui text from para o nosso valor, como é óbvio. Vamos colocar aqui text from e temos então aqui, por exemplo, uma alteração à lista a dizer um valor, 2 valor, 3 valor e por aí fora, ok? Então, basicamente, este último argumento é o que é que acontece à lista depois dela estar gerada. Tipicamente, podes fazer estas lógicas, como podes ver, mas podes fazer lógicas um bocadinho mais interessantes porque colocar o texto não é por aí que a lista faça sentido. Então podes fazer algo deste género. O valor ao quadrado. Então, se fizeres esta lógica, repara que o valor já ultrapassa largamente os 20, que é o limite máximo. Não há problema nenhum. Ou seja, o limite, no list generate, o limite é definido até aqui. Até estes 3 primeiros argumentos. Depois de estares com a lista, ou depois de teres a lista gerada, basicamente podes fazer aquilo que quiseres com ela e aqui já não estás limitado com o conceito da condição, que é chegar até ao valor 20. E por isso, esta parte sim, do modificador da lista para poderes gerar outra lista diferente, é extremamente interessante se quiseres aplicar este último argumento, ok? Então, em princípio, isto é a lógica que normalmente utilizas para fazer o list generate. Agora, vou-te mostrar mais alguns exemplos para poderes perceber como é que podes modificar algumas nuances aqui na função, ok? Então agora vamos focar a atenção aqui no código e focando a atenção aqui no código, vamos alterar aqui alguns destes valores. Então, para já, eu vou tirar o... Aliás, não preciso tirar o seletor, vou ter os 4 pontos. Então, o primeiro argumento da função tem que ser sempre assim, ou seja, o primeiro parâmetro tem que ser sempre uma função explícita, podemos dizer assim. Agora, o segundo argumento, terceiro e quartos, como te disse, não tem que ser a função pré-definida.
Então podemos fazer uma coisa deste género. Vamos colocar aqui valor, ok? E vamos fazer o símbolo da função e vamos colocar aqui valor menor que 20. O que é que estamos aqui a dizer? Repara que não acontece nada diferente, eu estou a confirmar e está tudo ok. A questão é que eu já estou a dar um parâmetro específico para a minha função. Significa que ao colocar um parâmetro específico para a minha função, eu já estou a conseguir ler melhor o que é que significa cada um dos itens. Então, valor, quando o valor for menor ou igual a 20, vai acontecer qualquer coisa. E obviamente podes continuar a definir aqui valor, ok? E vamos colocar aqui o argumento, ok? Vamos pegar no valor mais 1 e temos então a lógica do valor e se quiseres podes ter aqui o valor outra vez e esse valor vai ser igual ao valor multiplicado pelo próprio valor, ok? Então, eu acho que esta leitura é relativamente mais simples de perceber do que o each underscore. Embora possamos fazer o each underscore de uma forma perfeitamente normal, eu acho que aqui torna a função claramente mais fácil de interpretar, ok? Então, basicamente temos este conceito, list generate, e temos a primeira lista gerada com esta lógica, ok? Então vou pôr aqui list generate. Então agora vamos focar a atenção num segundo exemplo. E o segundo exemplo eu quero-te mostrar o princípio, vamos ter 3 exemplos. O segundo exemplo quero-te mostrar o princípio de poderes aplicar mais do que uma variável. Então, se quiseres aplicar mais do que uma variável, imagina que precisas de iterar as variáveis de forma diferente, já tens de fazer o list generate recorrendo a um registro, ou seja, criar um registro, ok? Então eu vou criar aqui uma nova query, new source, blank query, e vou fazer então o list generate outra vez, list generate, e ao fazer o list generate vamos ter então a lógica de começarmos com o primeiro valor, ok? Só que o primeiro valor vai ser um registro, ok? Vamos ter aqui um primeiro valor que é um valor de registro e esse primeiro valor é um registro. Não te esqueças que um registro em Power Query tem que ter sempre, deixa-me só clicar aqui fora para isto ficar confirmado. Então, um registro tem sempre a chave, o valor do campo e o valor atribuído. Então temos aqui o registro a dizer número, vamos imaginar que é um número, e temos o número 1. Então, basicamente é a mesma lógica, só que não estamos a pôr um valor escalar, estamos a pôr um valor através de um registro. Então agora vamos dizer que each, e vamos colocar, por exemplo, o nosso número, e vamos definir a nossa condição. E eu vou fazer a mesma lógica que o anterior. Enquanto o nosso número for menor que 20, ok? Enquanto o número for menor que 20, vais fazer a lógica do nosso número igual, ou seja, o valor do número vai ser o nosso registro do número mais 1, ok? E neste caso não vou pôr o último argumento, mas já vais perceber a lógica do último argumento também para entender-se o que é que podes fazer agora para modificar a lista. Então, neste momento temos o quê? O list generate igual ao anterior, só que estamos a colocar each e o número. Repara que aqui já podemos utilizar o each de uma forma mais coerente, ou conseguimos perceber um bocadinho melhor o each, porque já estamos a definir o nosso número como um campo específico do nosso registro, ok? Então, quando o número for menor que 20, vais ter o número, que vai ser igual ao próprio número, mais 1. E isto é mais parecido com o conceito de um loop que podes ter, por exemplo, em VBA ou em Python, como eu mostrei na imagem que tinhas no início da introdução, ok? Então, o que é que significa esta lógica? Se nós temos um registro, obviamente o que temos aqui é uma lista em que cada item é um registro, estás a ver? Ou seja, tens o número 2, o número 3 e basicamente a diferença é esta, ou seja, tens um número, tens um valor atribuído, mas está atribuído a uma chave e essa chave é o valor do campo, ok? Então, agora podes utilizar a lógica e dizer que para modificar esta lista, que repara, é uma lista de registros, podes dizer, então, mas eu quero expandir a lista de registros para ir buscar o registro A ou o registro B. Então, neste momento só tenho o registro 1, campo do registro, neste caso, e por isso se eu disser que quero mostrar o número, ele mostra uma lista porque já está a entrar dentro da lista, entre aspas, está a entrar dentro do registro que a lista tem e quer ir buscar o número específico. E esta é a parte interessante de teres os registros, porque podes criar um registro com vários campos e depois podes manipular os campos da forma como quiseres, ok? Então é isso que vamos ver.
Continuando aqui a lógica do nosso list generate, ok? Então, vamos imaginar que vamos criar aqui mais um parâmetro, ou seja, vamos pôr aqui um parâmetro que é a data. E então vamos ter a data com a função date, e vamos ter a data 2025 do 1 do 1, ok? Então, neste momento, temos a nossa data, ok? Eu vou só tirar aqui a parte do seletor, para poderes ver, e vamos tirar aqui a vírgula, como é óbvio. E então agora tens o registro, só que esse registro já tem dois campos. Já temos o número e a data, ok? Então, continuamos a definir que enquanto o número for menor que 20, vamos ter aqui basicamente os registros, mas repara que o output, ou seja, o next, eu não tenho a data colocada. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, a data, e na data vamos colocar aqui a função date add month. Como podes ver aqui, por exemplo, no registro número 4, eu ainda não tenho output, ou seja, o output que eu estou a tirar, ou seja, o valor que eu estou a tirar é apenas o número, ainda não coloquei a data aqui para tirar. Então vamos imaginar que na data vamos fazer o date add month, vamos adicionar um mês, e vamos adicionar um mês à nossa data, que é o nosso campo, e vamos adicionar um mês. Então agora repara, tens aqui o primeiro registro da lista que tem o número e a data, e tens o segundo registro que tem o número e a data com o mês seguinte, e o número com a data com o mês seguinte, e assim sucessivamente. Ou seja, o nosso output, que é o iterador, ou seja, o que é que vai fazer a seguir? Vai acumular mais um valor ao número e vai acumular mais um mês à data. E agora podes manipular isto da forma como quiseres, acrescentando mais campos ao teu registro, conforme aquilo que entenderes, ok? Então vou só dar mais alguns exemplos, para percebermos aqui. Vamos colocar aqui, por exemplo, o dia da semana, dentro do mesmo registro, ou seja, repara, o registro é só um, temos o primeiro campo que é o número, temos o segundo campo que é a data, e agora vou pôr um terceiro campo que é o dia da semana, por exemplo, e o dia da semana vamos usar a função date, week, day of week name, vamos pôr o dia da semana, e vamos voltar à nossa data, date, ok? E vamos colocar a data inicial, ok? Porque isto é o valor inicial. Se é o valor inicial, temos a nossa data com o valor inicial. Eu vou só confirmar e, como podes ver, dia 1 de janeiro de 2025 foi uma quinta-feira, ok? Então vamos pensar agora a mesma lógica. Vamos continuar a definir a mesma condição. Enquanto o número for menor que 20, vamos definir cada número aumenta mais um, a data aumenta um mês, e o dia da semana. O que é que queremos fazer? Na verdade, queremos fazer a mesma coisa, ou seja, queremos colocar o dia da semana, o mesmo dia da semana, mas com o mês seguinte. Então, vamos pegar aqui no date, basicamente, outra vez. Vamos pegar no dia da semana. Vamos só colocar aqui semana. Vamos colocar o date week name, ou seja, o day week name. Vamos colocar o date add month, ou seja, vamos adicionar os meses à mesma. Ao quê? À nossa data, ok? Não te esqueças que é a nossa data. Vamos acrescentar mais um mês à nossa data e temos então o dia da semana disponível agora para podermos ver dia da semana, quarta-feira, ok? Então, o princípio é mais ou menos este e tu podes fazer aquilo que quiseres, podes ir acumulando registros, ou melhor, podes ir acumulando campos dentro do teu registro à medida que queiras ver ou queiras criar mais argumentos. Mas agora repara, nós temos aqui um record, significa que eu não vou colocar mais nenhum campo, podia colocar mais campos, mas não vou colocar mais nenhum campo. Mas agora podes dizer que queres fazer o each e podes dizer que queres devolver apenas o dia da semana. E se devolveres o dia da semana, tens apenas o dia da semana. Muito bem, então como podes ver, podes combinar ou podes retirar qualquer parâmetro da tua função. Se eu quiser tirar o número, posso tirar o número, que é o campo em específico do registro. Se eu quiser, posso tirar a data e podes ver a data. E se eu quiser, posso tirar o dia da semana, dia, semana, e podes retirar qualquer campo do teu registro. Então, a lógica é a mesma. Estamos a fazer o list generate, só que estamos a criar mais variáveis, ou seja, estamos a criar mais campos para poderes definir e gerar a tua lista e depois poderes escolher aquilo que quiseres, ok? Muito bem, então temos aqui o list generate. Este list generate é um list generate com um registro, ok? Para ficarmos com a lógica do registro.
Então agora vamos ver o último exemplo. E o próximo exemplo já vamos ter uma tabela e já vamos perceber onde é que podemos colocar o list generate num exemplo prático para colocarmos uma tabela e gerar uma lista a partir de valores da tabela. Então, para este efeito, eu vou fazer aqui uma nova source, other sources, e neste terceiro exemplo vamos começar por ir buscar o nosso livro, Excel Current Workbook, e dentro do nosso livro tens aqui a tabela, ok? Claro que podes ir buscar aqui o content, eu vou buscar aqui o content, que é o conteúdo, e dentro do content vou buscar a linha 0, ou seja, na lista vou buscar a linha 0, e temos então a nossa tabela, ok? Temos aqui o change type, mas eu não quero este change type, eu quero a data de encomenda e a data de entrega com o tipo de dados apenas de data, não preciso da hora, ok? Por isso aqui o meu change type está definido desta forma. E basicamente agora vamos criar numa nova coluna uma lista, essa lista vai ser gerada e vai olhar essencialmente para uma parte de registro que é a data de encomenda e a data de entrega, ok? Então vamos ver este ponto agora neste cenário. Ok, então vamos lá, add column, custom column, ok? Vamos criar uma nova coluna personalizada. Esta coluna personalizada eu vou-lhe chamar dias, porque na verdade vão ser os dias. E vamos então utilizar o list generate aqui para criarmos a nossa lógica. Okay? Então temos o list generate e vamos começar com uma função, que é o primeiro ponto, e a nossa função vai começar com um registro. Então vamos chamar este registro início, que basicamente vai ser a data de início. Okay? Esta ajudinha não está aqui a fazer nada, para já. Temos o início, que é a data de início, e vamos chamar o fim à data de entrega, ok? Então, estes são os, entre aspas, os primeiros dois parâmetros que eu tenho um registro, por isso preciso ter dois valores, podemos dizer assim. Os primeiros dois parâmetros é o primeiro parâmetro com dois valores, e por isso temos um registro para podermos ter aqui a nossa lógica. Então agora, se temos o início, que é o primeiro campo do registro, que é a data de encomenda, e o fim, que é o segundo campo do registro inicial, vamos dizer então each, e vamos perguntar se quando o início, ou enquanto o início for menor que o fim, ok? Esta é a nossa condição. Enquanto a data de início for abaixo da data de fim, e podes colocar menor a igual, mas eu vou colocar menor, ok? Vamos ter então um registro que nos vai dizer que o início, vamos alterar o nosso início e vamos colocar dias, adicionar dias ao nosso início. Não te esqueças que o início é apenas um nome que estamos a dar para o campo da data de início, e vamos acrescentar mais um dia, ok? Então, estamos a alterar o valor que nós estamos a iterar, ok? Então o início vai passar a ser mais um dia do anterior, ok? E neste caso o fim vai ficar como está, por isso o fim vai ter a data de fim sem problema nenhum, porque nós agora podemos, obviamente, precisamos fechar aqui, aliás, não precisamos fechar o parênteses, precisamos fechar o parênteses reto para fechar o nosso registro, ok? Então, basicamente temos aqui a lógica, que é a data de fim é a data de fim sem alteração nenhuma, se quiseres podes alterar, como viste no exemplo anterior, mas agora, obviamente, se eu fizer isto, eu obtenho um registro, ok? Eu obtenho uma lista, mas a lista tem registros lá dentro, e eu não quero isto, ok? Então o que é que vamos fazer? Vamos editar o nosso passo, e aqui o seletor volta a ter um papel importante, each, e agora quero só o início. Ok? E atenção, início volta a dizer, podes dar o nome que tu quiseres ao início. Esse início é apenas o nome do campo que é comparado com outro nome do campo. E aqui sim é que temos a lógica que é, pegamos nesse campo e alteramos esse campo, ok? Pronto, por isso a palavra início pode parecer um bocadinho estranha, mas estás a devolver apenas o campo que se chama início, que tem um valor lá dentro. E o valor lá dentro é um dia a seguir ao outro, ok? Então, basicamente, se fizeres OK, já tens então a lista, e como podes ver, tens aqui a lista, não dá para ver tudo, mesmo que eu pus para cima, exato, não dá para ver tudo, mas depois vais ver, aliás, esta dá para ver tudo, de 24, 25, 26, 27, até ao dia 4, ok?
Então agora, um bocadinho de interface de utilizador que dá sempre jeito e podes utilizar, como é óbvio. Aqui temos a coluna adicionada, adicionar dias, dá sempre jeito colocar os campos ou colocar os steps com um nome definido. E agora podemos chegar aqui e simplesmente expandir a nossa lista. Atenção, pode expandir para novas linhas, não é isso que eu quero fazer um extract values, ok? Expandir para novas linhas, podias criar uma linha para cada valor de dia, poderia ser, mas como eu quero aquele formato que te mostrei no final, vou ter então aqui o extract values, ok? E o extract values vamos colocar aqui um separador, é como se fosse o split, mas vamos fazer um text combine, na verdade depois vais ver a forma que está lá, e vamos colocar aqui, por exemplo, vírgula e espaço, ou ponto e vírgula e espaço. Fazemos ok. Esperamos um bocadinho. E tens então a tua lista. Já agora, só para perceberes a ideia, estamos a fazer um transform columns, um table transform columns. Estamos a transformar esta coluna dos dias. Então, o table transform columns está a ir buscar o passo anterior, adicionar dias, que é uma tabela. A coluna que eu quero transformar é a coluna dias. E mais uma vez estamos a fazer uma iteração. Each. Então, o que é que estamos a fazer? Primeiro, estamos a fazer um list transform da nossa lista. E estamos a convertê-la em texto, text from. Depois, estamos a combinar o texto com o delimitador, que foi aquele limitador que eu coloquei. E o tipo de dados desta coluna é texto. Por isso, é fácil de interpretar, quando sabes o código M, é fácil de interpretar o que está a acontecer. E temos então os valores extraídos. Eu vou colocar aqui valores, ou dias. E temos então a nossa query prontinha a carregar. Eu vou-lhe chamar aqui dias, ok? E se carregares então close and load to, eu vou colocar cá em baixo, table, por acaso aqui tem que ser uma nova worksheet porque é a primeira vez, ok, mas tudo bem, não há problema nenhum. E então já temos aqui a nossa tabela que, como podes ver, basicamente é o mesmo princípio que temos aqui para podermos ver a nossa lista com os dias extraídos, ok? Então, espero que tenhas gostado deste vídeo. O List Generate é uma função extremamente útil que podes usar para gerar então datas e por isso com esta lógica podes criar iterações bastante interessantes nas tuas tabelas, ok? Quanto a nós, vemos em breve no próximo vídeo. Até lá, fica bem e se ainda não subscreves o canal, não te esqueças de subscrever, ok? Até lá!